Agora nós vamos a uma entrevista nacional. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, falando aqui para o Jornal da Fã. Exclusiva. Ex-ministro Gilberto Kassab, aqui na Ciso Machado, o senhor está falando diretamente pela Fã FM 99,7 com todo o povo sergipano. O ex-ministro Kassab é atual presidente do PSD. Ministro, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com os ouvintes da Fã, numa emissora tão qualificada. Ministro, como é que está aí a posição do PSD diante desse cenário nacional? O PSD andou conversando com o ex-presidente Lula, quase filia o Geraldo Alckmin, andou conversando com o Ricardo Leite, enfim. Qual é o quadro de momento do PSD neste cenário sucessório para 2022? Há 4 anos atrás, assim que terminaram as eleições de 2018, o PSD acabou adotando uma diretriz de priorizar sempre candidaturas majoritárias. Foi assim nas eleições de 2020, onde foi o partido que mais cresceu em número de prefeitos e também vereadores, e será assim em 2022. Haja vista que nós temos 11 pré-candidatos a governador. Temos candidatura no Paraná, temos candidatura em Minas Gerais, São Paulo, Rio, Sergipe, com o nosso deputado Mitidieri, Alagoas, Maranhão, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, o que nos dá a tranquilidade de afirmar que nós estamos crescendo, porque não é fácil um partido se constituir com grandes líderes, e sempre que tem uma candidatura a governador é porque tem um grande líder. Nós nos esforçamos muito para ter uma candidatura própria a presidente, chegamos a fazer o início da pré-campanha de Rodrigo Pacheco, que foi um lançamento muito positivo, ele acabou conquistando espaço muito grande na sociedade brasileira, junto aos formadores de opinião, acabou se afastando para se dedicar à presidência do Senado, ele que preside o Congresso Nacional, e posteriormente fizemos o convite para o Eduardo Leite, que acabou também entendendo não haver condições de desenvolver o seu projeto. O senhor já me ajuda e já corrige, que eu falei errado o nome do governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. É verdade, mas faz parte. Vocês conversam com tanta gente no Brasil inteiro que procura por vocês, tanto é a credibilidade e a audiência qualificada de vocês, que é compreensível. E, portanto, agora, diante da impossibilidade de uma candidatura própria, até porque os candidatos que têm sido mencionados, junto às nossas lideranças, que é o Eduardo Paes, o Ratinho Júnior, alguns lembram do meu nome, o Alexandre Calil, o Otto Alencar, o Rodrigo Pacheco, esses têm dificuldade, cada um tem o seu projeto, portanto as consultas estão sendo feitas e o PSD muito possivelmente irá ter uma decisão nacional de não ter candidatura própria e deixando cada estado definir o seu caminho no que diz respeito à eleição de presidente. O senhor acredita ainda na formação da terceira via? Várias tentativas aí foram feitas, inclusive por esses nomes que o senhor coloca do PSD. Mais recentemente, o União Brasil e o MDB tentaram a formação de uma federação. E a gente observa que essa terceira via patinou. É essa mesma impressão que o senhor tem ou o senhor ainda vê viabilidade? É muito difícil, a gente não estando participando desse processo, o PSD não participa desse projeto de construção dessa maneira da terceira via, é difícil a gente palpitar. Eu não tenho assim, elementos de conversa que estejam acontecendo que possam mostrar que está fácil, menos fácil, difícil essa solução. O que eu torço é que a gente possa no Brasil ter a oportunidade de renovar os quadros da política, mas eu realmente nessa questão desse projeto do PSDB, do MDB, não estou participando, portanto é difícil me manifestar. Há ainda a possibilidade de uma candidatura que fure essa polarização Lula-Bolsonaro? O tempo é curto, não é? Nós temos aí quase 4 meses para as eleições e as candidaturas ou pré-candidaturas estão colocadas. Eu acredito que à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil uma alternativa, a construção de uma alternativa.
Ministro, mais recentemente nós observamos no Brasil o presidente voltar a utilizar o discurso de crítica às urnas, de desconfiança com o processo eleitoral brasileiro. Qual é a sua visão de homem público que já participou de campanhas, que já esteve há tanto tempo aí nesse processo democrático no Brasil? Olha, eu já tive dos dois lados do balcão. Como candidato, eu me elegi por esse sistema, eu fui vereador da maior cidade do país, São Paulo, fui deputado estadual do maior estado, São Paulo, fui deputado federal 2 vezes, depois 2 vezes prefeito da cidade de São Paulo, e sempre por esse sistema, e eu tenho uma confiança total, confio na segurança do sistema. Ao contrário, eu tenho desconfiança em relação ao sistema anterior, sistema onde você tem a cédula de papel. Nesse sim, tínhamos várias denúncias com fundamentos de fraude, de manipulação. Portanto, estou muito tranquilo. O Brasil tem um sistema de votação exemplar, através da urna eletrônica, que é admirado no mundo inteiro. Falando mais precisamente em Sergipe, o senhor vai estar aqui na próxima segunda-feira para o lançamento da pré-campanha, da pré-candidatura do Fábio Mitidieri, é isso mesmo? Exatamente, o Fábio Mitidieri, nosso pré-candidato a governador, um excelente deputado federal, com uma folha de serviço prestado no Sergipe, que poucas pessoas da sua geração têm. É uma das prioridades do PSD a sua eleição, até porque o PSD governa o estado de Sergipe com o governador Belivaldo. Temos um entusiasmo muito grande pela gestão dele e um envolvimento muito grande com a pré-candidatura do Fábio Mitidieri. Esperamos sim que ele possa nessa pré-campanha mostrar suas qualidades, se consolidar para que na campanha o estado de Sergipe, as eleitoras e eleitores possam perceber a importância que tem para o estado a eleição de Fábio Mitidieri. Mais recentemente circulou aqui no estado uma informação de que o PSD não tem a pré-candidatura de Fábio Mitidieri como uma prioridade. O senhor, como presidente nacional do partido, o que tem a declarar sobre isso? Isso é natural, né? São as fofocas que surgem no processo eleitoral para tentar desacreditar os candidatos. Com certeza, informações que vieram dos seus adversários, né, que procuram plantar notícias que não são verdadeiras. O Fábio tem total apoio do PSD nacional para que ele possa efetivamente se eleger governador da Sergipe. E será um grande governador, uma pessoa com muita vitalidade, muito inteligente, apaixonado pela vida pública e apaixonado pelo seu estado de Sergipe. Agora, tira uma dúvida para a gente, presidente. Uma outra especulação que surgiu aqui é de que nas conversas com o PT nacional, o PSD chegou a pedir que em Sergipe houvesse o apoio do PT ao PSD. Essas conversas surgiram efetivamente ou tudo não passou também de especulação? O PSD adotou o seguinte critério. Nós não vamos nacionalizar a discussão em nenhum estado. Cada estado é discutido isoladamente, sempre com a visão de fortalecimento do PSD. Temos respeito pelas alianças locais, nossos aliados, temos respeito por alianças que envolvam apoio à candidatura majoritária de outros partidos, mas a nossa prioridade sempre será ter uma candidatura majoritária a governador. E não teria sentido, portanto, não dar prioridade a Sergipe, num estado onde nós temos um excelente candidato, que é o Fábio Mitidieri. Essa ideia de não nacionalizar significa dizer que os estados não terão posição, porque há alguns analistas que pensam que, de repente, não se posicionar diante do cenário nacional pode prejudicar as candidaturas locais. Não, significa que o estado terá independência para tomar posição no quadro de candidatura de presidente da República. Muito bem. Presidente, para que a gente possa finalizar já agradecendo sua participação, uma outra discussão muito grande que existe sobre pesquisas eleitorais. O presidente Bolsonaro, sempre que faz alguma atividade, está cheio de seguidores nessas atividades. E aí, os seus militantes questionam o resultado das pesquisas que apontam, nesse momento, a liderança do presidente Lula. Como é que o senhor vê essa discussão das pesquisas e do apontamento do cenário que elas fazem? Olha, as pesquisas, todas elas, refletem uma vantagem do ex-presidente Lula em relação ao atual presidente Bolsonaro. Portanto, essa vantagem existe, não é? Uma vantagem significativa, que varia em torno de 10 pontos percentuais, o que é muito expressivo. Portanto,
Nós temos aí 4 meses praticamente de campanha pela frente. É evidente que o candidato Bolsonaro vai tentar se recuperar, mas eu vejo se consolidando com bastante velocidade essa diferença e a dianteira do presidente Lula. Então o senhor reafirma que o PSD deverá marchar de forma independente nacionalmente e que aqui no Estado não há qualquer tipo de abandono da pré-candidatura do Fábio Mitidieri. É evidente, né? Isso qualquer analista político saberá entender que deve ser alguma fofoca gerada em adversários. Isso é comum em campanha, né? Em campanha, você sabe que é comum o adversário sempre lançar frases, comentários que fragilizam seus adversários. Mas no caso do Fábio Mitidieri, é uma candidatura muito consolidada, uma candidatura com boas propostas e que tem tudo para encantar o eleitor e a eleitora do Sergipe para vencer as eleições. Ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, muito obrigado por sua atenção ao nosso trabalho, espaço sempre aberto aqui na FAM FM, e em nome dos sergipanos desejo uma boa chegada aí a Sergipe na próxima segunda-feira. Obrigado, um abraço forte a todos vocês. Exclusiva. Tá aí, portanto, essa entrevista com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmando aí as suas posições com relação ao cenário nacional e refletindo sobre a posição do partido aqui em Sergipe. Gilberto Kassab trouxe aí, portanto, uma posição diante de uma especulação que existia aí nos bastidores de uma não priorização da pré-candidatura de Fábio Mitidieri aqui no Estado.